Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal Martelo e Bigorna. Meu nome é Alisson e hoje a gente vai responder a seguinte questão: o cristão peca? Bom, na minha adolescência, eu tive contato com uma teologia que dizia que o cristão não peca. Essa teologia argumentava que as igrejas haviam se contaminado com a moralidade da sociedade e estavam confundindo pecado com moral. Ora, a gente sabe que a moral é um conjunto de normas que varia de sociedade para sociedade e de momento histórico para momento histórico. Portanto, a moral não é eterna, não é imutável, não é perene, mas depende aí de condicionamentos históricos, humanos. Essa teologia, então, ela se aproximava mais de uma concepção de pecado como a do teólogo Paul Tillich, que diz que o pecado é uma alienação. Alienação com relação a Deus, alienação com relação à natureza, alienação com relação ao outro e alienação com relação a si mesmo. Esquecimento de Deus e de si próprio. Esquecimento dessa conexão com a natureza e com o outro. Separação. Mas essa teologia ainda estava mais próxima de uma concepção de Lutero, que diz que o pecado radical, capital, verdadeiramente mortal, é desconhecido pelos seres humanos no mundo inteiro. Isto é, o ser humano nem tem consciência da dimensão e do alcance do pecado original, do verdadeiro pecado. Portanto, quando as pessoas poderiam acusar os cristãos de pecarem, na verdade elas estariam confundindo pecado com moral, e na verdade o cristão não estaria pecando. Ele poderia estar cometendo erros, ele poderia estar cometendo imoralidades diante da sociedade, mas não diante de Deus. Ele poderia estar fazendo uma falta de etiqueta. Numa caricatura, o cristão, se ele arrota ou enfia o dedo no nariz, isso não é pecado. Seria uma falta de etiqueta, mas não pecado. Mas além dessa argumentação pela crítica à concepção de pecado, uma argumentação de via negativa, também havia uma linha argumentativa propositiva e positiva baseada em versículos bíblicos. Um dos versículos utilizados era a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e eu peco, então seria como dizer que Cristo também peca. Anátema. Ora, se Cristo vive em mim, como posso eu pecar? Logo, eu não peco. Havia ainda a referência à primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. E ainda na mesma epístola, no último capítulo, 5, versículo 18, diz assim: Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ora, como refutar passagens tão claras? Como refutar evidências bíblicas? Está aqui, O cristão não peca. O cristão é como se fosse um super-homem que deixou o velho homem para trás, que está além do bem e do mal da sociedade, que está além do mal ontológico, vamos dizer assim, e que alcançou um status de super-homem em Cristo. Ele não peca. Mas havia também um argumento contra, uma antítese, quando se apresentava esse super-homem, que era na própria epístola de 1 João, o versículo, capítulo 1, versículo 8 a 10, que diz assim: Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados
e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Mas quando era apresentado esse versículo em confronto, o que era dito era o seguinte, de que esse versículo, na verdade, se referia ao velho homem, antes da justificação em Cristo. E, portanto, o velho homem, de fato, pecava e não poderia dizer que não tinha pecado. Mas depois da justificação, ele não peca mais. Essa sedutora teologia causava um entorpecimento prazeroso. Então a gente havia resolvido um dilema existencial. Tudo que a gente fizesse era bom. Tudo que nós pensássemos, sentíssemos e agíssemos era chancelado como bom. Nós éramos cristãos, não pecávamos e havia esse prazer, né, de ter uma certa superioridade do super-homem em Cristo. Mas havia um outro prazer, ainda mais prazeroso e mais mesquinho, que era em escandalizar os religiosos. Quando a gente confrontava os outros grupos religiosos de crentes, mostrando a linha argumentativa, lógica, racional desse raciocínio, muitos ficavam embaraçados, sem argumentos, e outros ficavam nervosos e perdiam a compostura, tomando aí atitudes com falta de classe. E isso dava mais prazer ainda para a gente. Mas se havia esses prazeres, também havia, por outro lado, uma angústia. Diante dessa ideologia que crescia sobre a nossa existência e abafava o nosso ego, a nossa personalidade, o nosso senso crítico, que subsumia a nossa consciência de si, vamos dizer assim, havia ainda resquícios desse ego que gritava dizendo: você não é perfeito, você peca sim. O nosso corpo clamava, a nossa experiência vivida gritava com essa contradição dessa superfilosofia do super-homem, dessa teologia do cristão não peca, com a prática vivida. E, como se diz, né, quanto mais alto, maior o tombo. Então, o tempo de subida nessa elevada teologia também aí trouxe uma grande decepção, né? Tanto pelo tempo de ilusão envolvido nela, quanto pela altura dela, né, um grande tombo, uma grande decepção. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria argumentado com aquele jovem Alisson com outros versículos bíblicos. É claro que não é necessário um confronto teológico para perceber que o super-homem não existe, para perceber que o cristão peca, né? Basta a verdade do corpo, basta a experiência vivida. Mas a experiência vivida, como eu falei, ela vem aí após uma decepção, né? Ou às vezes há um longo tempo de ilusão. Então, se o que me convenceu foi também um argumento teológico, acho que é bom também apresentar um outro argumento teológico para evitar que outros sejam seduzidos aí pela teologia do cristão não peca. Bom, havia também um argumento que se falava à época, como antítese, de que havia traduções bíblicas de 1 João que não dizia que quem nasceu de Deus não comete pecado, mas que não vive na prática do pecado. Portanto, uma coisa seria você ser um ímpio que peca inveteradamente, como estilo de vida, sem culpa, sem arrependimento, sem vergonha, como dizem, e haveria aqueles que não querem pecar e acabam pecando, mas que buscam não pecar. Mas quando era apresentado esse argumento, a resposta era de que no texto grego a exegese bíblica dizia que era não comete pecado, pronto, acabou-se. Não era uma questão de viver na prática do pecado, mas de fato de não pecar. Bom,
uma vez que a gente não era né, exegetas, ou mesmo que talvez a exegese por si não seja suficiente para explicar uma passagem, né, e às vezes pode carecer de uma hermenêutica, né, de um contexto em que aquilo é dito e tudo mais. Mas enfim, a gente aceitava esse argumento então de que no grego era assim, né? Mas hoje eu citaria, por exemplo, textos da obra de Lutero, que se deparou com essa mesma questão. Eu tenho aqui um livro, né, chamado Debates e Controvérsias, o volume 3, que Lutero ele cita Santo Agostinho, por exemplo, e ele vai falar o seguinte: disse Agostinho, o pecado não é remetido de tal forma que deixe de existir, mas para que não seja imputado. Ou seja, a remissão do pecado não é que o pecado deixa de existir, mas o que deixa de existir é aquela carta da lei que nos culpa, nos acusa e nos condena e que nos leva aí a uma merecida perdição, né? Ainda o Lutero ele discute bem essa questão um pouco adiante. Ele fala assim: a razão argumenta assim: se foste justificado, não podes ser pecador. Mais adiante ele fala: não conto muito com o fato de que Deus possa fazer isto. Embora permaneça o pecado, nos reputa justos e puros, e que o ser humano seja absolvido dessa maneira, por causa de Cristo, como se não tivesse pecado algum. E ainda um pouquinho mais adiante ele fala: somos justificados cotidianamente pela imerecida remissão dos pecados e pela justificação da misericórdia de Deus. Então aqui é interessante porque a gente não é justificado porque a gente parou de pecar. A gente continua pecando e mesmo assim a gente é justificado. Mas aí poderia se argumentar o seguinte: então já que eu vou ser perdoado e vou ficar impune, por que eu vou parar de pecar? Vou continuar pecando, né? Eu vou, já que não vai ter consequências os meus maus atos, né? Por que eu vou parar de pecar? E qual que é a diferença de um cristão para um pecador? Aqui a questão, na verdade, é outra, né? Lutero argumenta que se a gente já é condenado pelos nossos pecados, seria mais naquela lógica de que é um peido para quem está cagado, né? Por que eu vou parar de pecar se eu já estou condenado? Essa culpa, ela mais conduziria ao diabo do que o perdão e a paz que Deus nos dá ao nos conduzir a Deus. Portanto, Deus perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros, né? Como diz aqui o Lutero, cotidianamente, né? E somos justificados cotidianamente pela imerecida remissão do pecado. Quer dizer, não é que a gente merece, é pura gratuidade, graça, né? Essa misericórdia de Deus para conosco. Portanto, diante disso, a gente sabe que não tem forças para resistir ao pecado, que a nossa natureza é decaída e que há uma má inclinação que nos leva a vícios, mas a gente busca ajuda em quem é maior do que nós, em Deus, para nos ajudar aí a resistir ao mal e nos apegar ao bem, né? Então, a fé, ela nos justifica, mas Lutero fala o seguinte: que a fé justifica sem obras é uma coisa, que a fé seja sem obras é outra. Ou seja, não é nenhuma obra nossa que a gente vai conseguir alcançar a salvação vem de Deus, mas uma vez que a salvação nos alcança pela fé, a gente também não vai deixar
de ter essas boas obras. A gente não vai querer se entregar ao pecado, né? Porque, na verdade, a gente vai se envergonhar desses pecados. Então, quando a gente vai praticar o amor ao próximo, o bem ao próximo, a gente pratica isso desinteressadamente, porque a gente não espera alcançar a salvação por essa razão, uma vez que a gente já alcançou a salvação pelo imerecido perdão de Deus, né? A gente não merecia, mas mesmo assim Deus nos perdoou. Portanto, toda boa obra é feita desinteressadamente. E eu concluo aqui com outro livro do Lutero, que chama Da Liberdade do Cristão, onde, numa parte aqui, ele fala o seguinte: mesmo que o homem já esteja interiormente e no tocante à sua alma bastante justificado pela fé, ele continua, contudo, nesta vida física sobre a terra, tendo de governar o seu próprio corpo e conviver com outras pessoas. Mais adiante. Precisa treinar e exercitar realmente o seu corpo com jejuns, vigílias e trabalho, disciplinando-se com moderação para se tornar obediente e conforme ao homem interior e à fé, sem colocar obstáculos, nem se opor, como é o caso quando não se é obrigado. Já que o homem interior está unido a Deus, feliz e alegre por Cristo que tanto fez por ele, e seu maior prazer consiste em servir desinteressadamente a Deus com um amor voluntário. Desse modo, ele encontra em sua carne uma vontade rebelde que quer servir ao mundo e ir em busca de seu próprio prazer. A fé não suporta tal coisa. Aí ele cita Romanos 7, versículos 22 e 23, que diz assim: segundo o homem interior, tenho prazer na vontade de Deus, mas vejo na minha carne outra vontade que quer me fazer prisioneiro dos pecados. E depois ele cita 1 Coríntios 9, versículo 27. Igualmente, subjugo o meu corpo e conduzo à obediência, para que eu não venha reprovar em mim o que ensino aos outros. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Um abraço e tchau, tchau!